De volta com o programa Sinap no ar, programa que é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E estamos na edição, aqui a gente fala assim, a 47ª edição para o rádio, né, doutor Vitor Hugo Loreto? Barra 2, porque esse é o segundo programa que está sendo televisionado, né? Exatamente. A gente conta com a sua sugestão, você que está ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo, né? É pela CWB-TV, canal 5 na NET em Curitiba, e pela radioblitz.net, tá? Que é o nosso site da rádio. Você pode escutar a gente todos os sábados às 10 horas da manhã no rádio. Na televisão, terça-feira às 9h30 da noite e na quinta-feira às 10 horas da manhã, ok? Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 41 ao código de área, né? 996586981, doutor Vitor Hugo. Muito bem, estamos aí. Eu quero fazer agora um justo agradecimento ao meu filho, Vinícius Belinati Loureiro, médico da área de psiquiatria, que me mandou a seguinte mensagem, assistindo o programa semana passada. Viva! Parabéns, pai! Estamos assistindo. O Sindicato dos Advogados tem sorte de ter um presidente com tamanha motivação como o senhor. Pois como seria bom se o Sindicato dos Médicos tivesse tamanha atividade. Os advogados precisam de muita luta por seus direitos, mesmo, pois como tem advogado com salário lastimável. Bacana! Desejo boa sorte na caminhada. Tenho acompanhado sua dedicação. Espero que tenha uma abençoada colheita. Vinícius Belinati Loureiro, obrigado muito bom, pela sua mensagem. Recebo com muito carinho, né? Bonito, né? Gente, eu quero contar uma aqui que me passaram, que eu fiquei assim impressionado, que foi o seguinte. Semana passada, uma patrulha da Polícia Rodoviária Federal, descendo de Curitiba, direção Joinville, né? Aquela direção para o sul do estado, descendo Curitiba, Joinville, pararam num posto de gasolina para abastecer, e assim que eles chegaram, tinha lá um carro com um capô aberto, dois cidadãos ali olhando e o frentista também. Mas assim que a Polícia Federal passou e ia abastecer a viatura deles, rapidamente eles bateram o capô e saíram meio que disparados do posto. Aí o frentista veio atender os policiais e o policial falou, mas estava quebrado. Começou a conversar a respeito do carro, o frentista falou, olha, é meio estranho aí, por quê? Não, o pessoal veio aqui, disse que estava sem combustível, encostaram aí e quando eles abriram o capô, o carro era elétrico. O carro era elétrico. Ué, o carro elétrico não abastece, é só a tomada, né? O carro era elétrico. Muito bem. Os policiais olharam para o outro, falaram, mas que coisa estranha, os proprietários de um carro dirigindo, e bateu aquela desconfiança. E aí o frentista falou, estavam muito nervosos, queriam ser atendido rápido. Os policiais falaram, vamos checar esse negócio. Mais ou menos eles checaram e já desceram com a viatura na mesma direção, eles se dirigindo para Santa Catarina, ali para Garuva, sentido Joinville. Foram. Lá no outro posto, já bem adiante, antes de Garuva, tem um posto lá, ali para o Garuva, estava lá o carro estacionado, os policiais entraram, tinha um outro carro próximo, o pessoal pegaram assim bem flagrante, o pessoal saindo e entrando no outro carro. O que tinha acontecido? Era um carro roubado, um carro furtado aqui em Curitiba e que os ladrões não sabiam que era um carro elétrico. Ai, meu Deus. E o indicativo dentro do painel dizia que tinha um problema, assim, abasteça, ou sei lá, eu não sei o painel de carro elétrico, mas eles pensaram que era botar gasolina ou algo. E quando foram, e o frentista deu a volta no carro e não achou o buraquinho de abastecer. Não é que esquisito? Então veja, aí entendendo a história, eles abriram o capô, quando abriram, aí o frentista falou, não, mas isso é um motor elétrico. Não tem como você botar. E nós não temos tomada nesse posto aqui. Porque, em verdade, seja dito, a Santa Catarina já preparou todos os postos na BR-101, todo o estado, todos os postos. A companhia Celesc, lá em Santa Catarina, colocou terminais com tomada para você abastecer o carro elétrico, tá? Então o pessoal lá já tem... Está à frente, né? Já está à frente, além dos combustíveis normais,
O cidadão pode parar no posto quando vai tomar um café ou banheiro, já deixa o carro dele carregando. O carro ali pra Mas essa é boa, e os ladrões aí... Sugestão da próxima vez, senhor ladrão, estude. Prenderam os dois e prenderam o pessoal que estava esperando ainda. Inclusive, era uma mulher e mais um de menor que estava junto, todo mundo esperando. E foram presos lá. Ah, meu Deus tem do céu. cada uma, gente. Até pra roubar tem que saber, viu, gente? Não adianta. Muito bem. Vamos aí, as notícias não param, né? O pessoal que está acostumado, nós temos aí notícias sempre de interesse, né, da classe jurídica e tudo mais. E a notícia é o seguinte: ministros da terceira sessão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, repudiam os ataques ao judiciário. O presidente da terceira sessão do STJ, ministro Nefe Cordeiro, abriu a sessão repudiando os ataques que o judiciário tem sofrido e afirmou que a sociedade precisa de uma justiça independente que exerça suas funções na integralidade. Entre aspas, disse ele: é preciso proteger o judiciário, não como proteção aos juízes, mas como proteção à própria sociedade. Não se podem admitir ataques pelos resultados das decisões judiciais, que já possuem na lei os recursos próprios para tanto. É momento de se fazer a defesa do judiciário como instrumento de cidadania, e neste papel atuamos na terceira sessão do STJ. Ao proferir seu voto, o ministro Sebastião Reis Júnior endossou ainda esse pronunciamento do presidente da sessão, destacando que é inadmissível que juízes tenham sua honra e integralidade profissional atacadas. Ressaltou ainda que tal comportamento extrapola o direito de livre expressão, que é incompatível com o Estado de Direito e ainda hoje impera no Brasil. Disse ele: é inadmissível que hoje ocorra no Brasil, onde juízes têm sua honra e integridade profissional atacadas por pessoas que eventualmente não concordam com as suas decisões. Pessoas muitas vezes com formação superior, inclusive jurídica, têm se utilizado de redes sociais não simplesmente para demonstrar seu inconformismo ou desacordo com os magistrados, mas para agredir com palavras e ameaçá-los com ataques físicos. Tal comportamento extrapola o direito de livre expressão, incompatível com o Estado de Direito e ainda hoje impera no Brasil. Esses ataques ultrapassam em muito o limite da crítica simplesmente jurídica, constituindo sérias ameaças não só aos juízes, mas à própria justiça, um dos pilares da democracia. Para o ministro Rogério Schetti, que também repudiou os ataques lá no STJ, não é uma questão de defender somente os juízes, mas a própria democracia. Outro ministro, Reinaldo Fonseca, enfatizou que não haverá democracia sem um Estado juiz firme, que decida conforme o ordenamento jurídico e que faça como preliminar de tudo a construção do bem comum. Outro ministro, também na mesma sessão, Ribeiro Dantas, relembrou a experiência pessoal que sofreu mesmo tido agressão, mas, segundo Sua Excelência, consolava o fato que era apenas com ele. Disse ele: agora me entristeço muito mais ao ver que esse tipo de comportamento está se disseminando. Defender a jurisdição na sua plenitude é defender um dos poderes da República e, portanto, a democracia e a Constituição. Finalizando, para outro ministro, que é o Saldanha Marinho, o discurso de Nefe, o primeiro desembargador, retrata o sentimento da Corte e os operadores do direito, que têm compromisso com a democracia e com a República em geral.
As instituições são sempre muito mais importantes que as pessoas que a compõem, ok, gente? Mas eu gostaria de fazer aí um contraponto e aí uma opinião que eu quero trazer como advogado pessoal, Dr. Vitor Loureiro aqui, pensando, raciocinando, criminalista. Veja bem, humildemente fazendo essa crítica. Esse episódio da divulgação daquela reunião presidencial. A minha análise é a seguinte, eu não quero entrar em questões de mérito, mas o que se entendeu naquela situação foi o seguinte, vamos analisar assim ponto a ponto e friamente. O ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro fez uma denúncia. Ele denunciou que naquela reunião haveria uma prova inconteste de que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, estaria induzindo, conduzindo, manipulando a Polícia Federal. Muito bem. Gente, eu sou criminalista, então o cerne da questão a ser dirimida, ou seja, o assunto, Santos, era esse assunto aí. Muito bem. Veja só o que aconteceu. Ao divulgar aquelas imagens, deveria, meu modo de entender, se abster somente a parte em que o presidente da República se dirige ao seu ministro Moro. E o Moro retruca, enfim, aquele momento. Simples assim. Simples assim. Ao divulgarem a reunião como um todo, uma reunião privada, uma reunião ali de ministros, onde aí assuntos vieram para 3 outros ministros. O Weintraub, sei lá, um calor do momento. Só que veja bem, ao divulgar um assunto, apareceram 3 outros problemas. Pois é, sérios. 3 outros problemas, quer dizer, aí desdobrou o assunto e outra. Agora vamos aproveitar o que se desdobrou, o que se tirou de informação para dar uma persecução criminal. Agora vamos lá, o Senado já está trazendo o Weintraub para dar explicações. Já representações de partidos no próprio Supremo em relação à fala do ministro. Vejam, então é complicado, gente, é complicado. Vamos analisar, meus colegas advogados, juízes, promotores que nos ouvem, vamos fazer esse exercício, esse raciocínio, né, de trazer esses assuntos. E o que me causou estranheza é só esse fato. Eu acho assim, já que veio uma ordem para divulgar, já que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro disse que era uma prova inconteste, traga para cada um ter a sua opinião, né? Um achar que tem elementos ali de manipulação da Polícia Federal, outros acham que não. Sim, não. Era esse o assunto. Alargaram lá toda uma reunião, né? Muita gente falando, o presidente da Caixa Econômica falou, o presidente do Banco do Brasil falou, o ministro da Economia falou, né? Então o assunto misturou o assunto, desfocou o assunto, tá? É isso que eu queria trazer, e que a justiça, eu defendo a justiça como um todo. Nem poderia ser diferente. 30 anos de profissão, defendo a justiça. Às vezes os clientes chegam no escritório, doutor, mas vai dar certo o processo, doutor, nós vamos ganhar, doutor, o processo vai andar logo, doutor, não pode... Gente, eu sempre digo, é um jogo, né, que a gente não tem um prognóstico, não tem um resultado. Nunca eu falei para o cliente, certeza absoluta, essa causa é ganha. Eu nunca falei. Por quê? Não subestimo, nós temos o juiz que vai julgar, nós temos o outro colega que vai defender outra parte, vão ser produzidas as provas, né? Então não posso, carta marcada não existe, né? Então não adianta prometer que o que não se pode cumprir, tá bom, gente? Doutor Vitor, vamos faturar? Vamos no nosso apoio cultural, né? Cultural. Nosso recreio. Vamos tomar uma aguinha, mas a gente volta já. Temos a coluna, na sequência, vamos escutar a doutora Andréa Arruda Vaz, né? Professora Andréa Arruda Vaz, vai nos passar a coluna dela. Não percam aí, depois do intervalinho, já voltamos. Já voltamos. Pessoal, tudo bem?
Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do artigo 7º da MP 936, editada pelo Presidente da República no último dia 1º de abril de 2020. Esta MP, ela institui o Plano Emergencial de Manutenção ao Emprego e à Renda para o período de pandemia, né? Enfim, para evitar que as pessoas percam os seus empregos, as suas rendas durante este período de exceção, este período complicado, né? Enfim, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Então, esta MP, ela institui um plano de emergência e hoje eu vou falar especificamente sobre o artigo 7º, que fala da jornada, da relativização da jornada de trabalho. Porém, antes de adentrar ao mérito, eu quero esclarecer algo. Quando se fala em MP, para quem está nos assistindo, nos ouvindo e não é da área jurídica, MP é medida provisória. O artigo 62 da Constituição de 1988 diz que, em caso de relevância, urgência, emergência, o presidente da República poderá editar medidas provisórias. Estas medidas provisórias, elas têm uma duração breve, uma duração provisória, né, como o próprio nome já disse. Ou seja, elas têm duração de 60 dias, podendo ser prorrogada, né, por um único período de também 60 dias. E o que acontece com ela se passar este tempo, este período de 60 dias e mais 60 dias, 120 dias, ou se ela não for prorrogada? Ela perde o seu efeito, ela deixa de produzir efeitos no plano jurídico. E o que deve se fazer, enfim, para ela continuar sendo aplicada, exigida no plano jurídico? O presidente da República, quando edita uma medida provisória, o próprio texto constitucional assim diz, ele deve submeter imediatamente ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional coloque em pauta, né, enfim, e faça os trâmites, realize os trâmites legislativos de modo a, se for aprovada, ela se incorpora ao ordenamento jurídico, produzindo efeitos ad eterno, ou seja, até que seja, né, revogada, enfim, retirada do ordenamento jurídico. E, se não for aprovada, né, ela deixa de produzir efeitos ao final dos 120 dias, quando há esta prorrogação de 60 mais 60. O artigo 7º da referida MP, ele diz que poderá, né, o empregador acordar a redução de jornada proporcional à redução salarial pelo período de até 90 dias. Ou seja, o que é importante neste primeiro ponto? É possível sim, neste período de pandemia, se reduzir a jornada de trabalho do empregado e proporcionalmente o salário. Porém, claro, desde que acordado, ou seja, tem que haver um acordo, não pode ser unilateral pelo empregador. Outro elemento importante tem que haver a preservação do salário hora, não é? Então, se ele ganha, por exemplo, R$10 a hora, R$20 a hora, este valor hora deve ser preservado. Não se pode agora reduzir o valor da hora aula. Esta é uma das exigências do mencionado artigo 7º. Outro elemento importante que o próprio artigo 7º assim diz é que deverá obrigatoriamente haver acordo individual escrito entre o empregado e o empregador, que será encaminhado pelo empregador com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Ou seja, aqui, este é o inciso 2º deste artigo, né? Ele assegura, primeiro, que o empregado ele receba com antecedência este documento, para que possa
ler, analisar, submeter ao seu empregado, ao seu advogado, né, para uma análise se está tudo certo, tudo ok, né, e após ele assina, ambas as partes assinam, empregado e empregador. O mesmo artigo, ele assegura 3 percentuais de redução. Primeiro, 25%, reduz 25% da jornada e automaticamente 25% do salário, da remuneração. A outra possibilidade é a redução de 50% da jornada e, consequentemente, da remuneração, e 70%, não é, da jornada e, consequentemente, da remuneração do empregado. Então, nós temos essas 3 possibilidades. Para além disso, a MP não autorizou. E penso eu que se a MP não autorizou, não é possível, é óbvio, porque esta MP, ela nasce justamente nesse momento de pandemia, nesse momento de calamidade pública. O parágrafo único deste mesmo artigo, ele diz que o salário integral contratual deverá ser restabelecido em no máximo 2 dias a contar dos seguintes elementos. O primeiro deles é a cessação do estado de calamidade pública. Então, se houver a cessação do estado de calamidade pública, né, reconhecido e regulamentado, recentemente por conta do coronavírus, né, enfim, se houver pelo governo federal a decretação do encerramento, em 2 dias o empregador ele deverá restituir, né, a integralidade da jornada, né, ao empregado, assim como o pagamento dos salários, né? Ou seja, o salário anteriormente à redução não poderá se transformar esta alteração, essa negociação temporária, ou seja, com prazo determinado para prazo indeterminado. Isso não é possível, ilegal. E o segundo elemento, deverá o contrato retornar à situação coante, ou seja, anterior à pandemia, ou acordo, né, de redução de jornada, se este documento trouxer uma data de encerramento. Então, imagine que empregado e empregador assinaram um acordo individual prevendo 30 dias de redução de jornada e de remuneração. Encerrado este período de 30 dias, o empregador ele tem 2 dias para restabelecer a situação anterior, qual seja jornada normal, salário normal a partir de agora, né? Ou seja, não pode continuar esta exceção contratual. E o outro elemento é a data de comunicação pelo empregador. Então, imagine o seguinte, as partes fixaram, por exemplo, 90 dias para duração desta exceção, desta redução contratual, dessa redução de jornada. E em 45 dias, por exemplo, o empregador muda de ideia, né? A economia está fluindo, enfim, as situações, não sei, qualquer situação que ele entenda, né? Claro, desde que a vigilância, as normas sanitárias autorizem o retorno das atividades. O empregador, ele comunica ao empregado que a partir de tal dia, com no mínimo 2 dias de antecedência, a empresa retornará às suas atividades normais, ou aquele empregado retornará a cumprir com a jornada contratual e convencionada quando da contratação, e o empregado ele deverá retornar ao trabalho de forma integral e, claro, consequentemente, receber a sua remuneração de forma integral nos moldes anteriores ao estado de calamidade, né? Ou anteriores ao pacto individual que relativizou a jornada do empregado. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito claro. Desde já, eu agradeço ao Dr. Victor Hugo, agradeço ao Ney, agradeço ao Santos, agradeço à Rádio Blitz pela oportunidade e, claro,
a TV CWB TV pela oportunidade. É sempre uma alegria, uma honra falar um pouquinho com vocês e auxiliar neste momento de legislações tão oscilantes. Um beijo grande a todos.